Eu apenas estou aqui manifestando a voz da sociedade. E é isso que eu vou fazer até quando deixarem. Até Deus me dar saúde. E até quando os poderosos não quiserem calar minha voz. Você pode enganar uma pessoa por muito tempo. Você pode enganar algumas pessoas por algum tempo. Mas ninguém consegue enganar todos por todo o tempo. Por causa desse foro. Os processos de senador, de deputado, estão na mão dos ministros do Supremo. E os processos do ministro do Supremo estão na mão do Senado. É óbvio, faz a conta, é lógica. A coisa não há, é a trava do mecanismo. Senhor presidente, ontem nós fomos surpreendidos, mais uma vez, por, eu acredito, enfrentamento do Supremo Tribunal Federal. Foi um fato novo. Eu não esperava que na quinta-feira à tarde fosse colocado na pauta de novo a questão do julgamento do porte de droga nesse país. Sinceramente, eu achava que o STF teria tido, através do seu presidente, um surto de bom senso e tenha entendido que essa casa está com a bola, como sempre esteve desse assunto, mas ela já avançou com uma PEC, proposta de emenda à Constituição, que já foi aprovada por nós, pela maioria esmagadora dos senadores, meses atrás, e que já está na Câmara dos Deputados, aprovada, inclusive, já votada na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Falta ir para o plenário, mas está indo dentro de pouco tempo. Agora, o STF, vendo toda essa mobilização aqui, ainda insiste nesse ativismo político-judicial vergonhoso, que afronta os valores, os princípios do povo brasileiro, que fica atônico, vendo essa pagelança. Por quê? Que interesses são esses? Senhor presidente, hoje eu vou iniciar esse meu pronunciamento de uma forma diferente, em função da gravidade do assunto. A nossa Constituição define como um dos seus principais princípios republicanos a independência e a harmonia entre os poderes. E tal princípio está sendo pisoteado sucessivamente, dia sim, dia não, pelo STF. Um grave desrespeito, um completo desprezo pelo Congresso Nacional, que é a representação máxima do poder legislativo, que por sua vez reúne parlamentares, representantes da vontade de mais de 100 milhões de brasileiros. É aqui, não é lá não, que 100 milhões de brasileiros nos colocaram para fazer leis sobre assuntos como droga. Por exemplo, vou ficar aqui na droga, mas são assuntos de interesse da sociedade, dos pensamentos da sociedade brasileira. Em 2015, teve início o julgamento do recurso extraordinário, movido pela Defensoria Pública de São Paulo, questionando a constitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343, que regula toda a política sobre drogas. Essa lei foi aprovada, eu quero lembrar você, em 2006, no primeiro governo Lula. Já em 2019, o Congresso Nacional debate e aprova sob a presidência de Bolsonaro. Mas nós aqui, por ampla maioria, votamos, e praticamente por unanimidade, na verdade, uma nova lei sobre drogas durante aquele governo. Mas os princípios, as premissas eram as mesmas. Tolerância zero ao porte de droga. Ponto final. Tolerância zero. Essa é a posição aqui, tanto do Senado como da Câmara, o Congresso Nacional Brasileiro. E repito, fomos eleitos para isso. Em ambas essas votações, 2006 no governo Lula, 2019 no governo Bolsonaro, olha só que nível de desrespeito o STF está fazendo com o Brasil. Com o Brasil, não é só com essa casa, não. O artigo 28 foi preservado na íntegra, que diz o seguinte:
abro aspas, comprar, guardar ou portar droga sem autorização para consumo próprio fica sujeito às seguintes penas. 1. Advertência sobre os efeitos das drogas. 2. Prestação de serviços comunitários. 3. Comparecimento ao programa ou curso educativo. Está aí. Inclusive, a pessoa não é presa, porque está com porte pequeno. A não ser que outras evidências mostrem que é um traficante. Mas o consumo da droga não é motivo para prisão. Está aqui outras, mas é crime, é crime. Nós dissemos isso, é crime. Continua sendo crime, claro, para inibir. Ou seja, o legislador, em sintonia com mais de 80% da população brasileira, que é contra a legalização das drogas, segundo a média das pesquisas que nós temos, adotou não só esse artigo, mas em toda a legislação, a premissa da tolerância zero ao tráfico com a inibição ao consumo. Em razão disso, se houvesse um mínimo de respeito à independência e harmonia entre os poderes da República, esse recurso extraordinário não deveria nem ter sido recebido pelo STF. Deveria ser sumariamente arquivado, pois teve ainda, atenção Brasil, o parecer contrário da PGR, Procuradoria-Geral da República, que disse para arquivar. Mas não, o STF ativista, que quer legislar, vai lá e insiste. Por que será? E se existe uma matéria em que é inquestionável a atuação do Congresso Nacional, é essa sobre a política de drogas do Brasil. Dessa forma, como resposta natural à atitude abusiva do STF, o Senado aprovou, e eu quero parabenizar o presidente Rodrigo Pacheco, em caráter de urgência, nos 2 turnos, a votação da PEC 45, que simplesmente introduz na Constituição o princípio da tolerância zero, que nós já votamos aqui 2 vezes, pelo menos. Ou seja, quanto é o salário da gente, qual é a estrutura de bilhões disso aqui, da Câmara dos Deputados nem se fala, nós trabalhamos, nos debruçamos, 513 deputados votaram, aprovaram, 81 senadores votaram, aprovaram, 2 presidentes da República com visões políticas, ideológicas, partidárias, completamente diferentes, sancionaram. Aí vem o STF para fazer isso. É de se indignar. Por favor, parem com isso. Tá feio, tá demais. Respeitem esse Congresso, respeitem o povo brasileiro, que não quer droga para suas casas, não quer levar. Está aí. Ontem o ministro Cássio Nunes falou isso com todas as letras. Parabéns ao ministro. Agora eu vou falar sobre outro ministro aqui, que hoje eu vou aplaudir. Mas olha só a situação. Essa PEC 45, a primeira assinatura é do presidente Rodrigo Pacheco. Quero saudar também um mentor dessa PEC, que é o senador Marcos Rogério. E ela fluiu aqui, todos os colegas, não posso dizer todos, mas a maioria se manifestou favoravelmente e votou favoravelmente. Agora, veja só o que acontece. Exatamente no momento em que a Câmara dos Deputados, através da CCJ, também aprova essa PEC antidrogas, o ministro Barroso, atual presidente do Supremo, decide retomar o julgamento que estava interrompido há 3 meses, com placar de 5-3 favorável à liberação da maconha. O objetivo é maconha. Vamos deixar claro aqui. O objetivo é maconha. E vamos entender por que é a maconha. Transparência com o povo brasileiro, isso que a gente precisa entregar. Agora vamos lá, com o voto justo e responsável. E eu já subi essa tribuna para criticar o ministro Dias Toffoli em outras áreas. Questão da Lava Jato, da devolução de multa, de anulação de prova. Critico e vou criticar. Mas eu tenho que elogiar, tenho o dever moral de elogiar como toma uma decisão correta, baseada na Constituição. E isso fez o ministro Dias Toffoli ontem. E o placar agora passou para 5-4 a favor da droga.
Da legalização, sim. Não vamos ter negócio de semântica aqui, de meia palavra, de meia verdade. E como faltam apenas 2 votos, senhor presidente, há uma grande probabilidade da votação terminar empatada em 5-5. Olha só. Isso porque o voto do ministro Luiz Roberto Barroso nesse julgamento, na minha opinião, não tem validade. Desde o início do julgamento, ele já deveria ter se declarado suspeito. E eu vou explicar por quê. Mas ele votou. Esse processo está todo viciado. Parem, está tudo errado. Exatamente no ano de 2015, quando começa esse indecoroso julgamento, também começa a tramitar na Câmara dos Deputados o PL 399 de 2015, que autoriza o plantio e a produção de maconha para fins medicinais. Em audiência pública sobre esse projeto de lei, o deputado federal e ex-ministro Osmar Terra, um dos maiores especialistas no assunto, fez uma grave denúncia. A empresa canadense Canopy Growth, que é a maior produtora mundial de maconha e seus derivados, implantou uma filial, sabe onde? Sabe onde? No Brasil, com investimento de 60 milhões de reais e passou a ser o maior lobista para a aprovação do PL 399. Os ativos da Canopy chegam a 30 B de bola e de índio, 30 bilhões de reais, com forte movimento na Bolsa de Valores de Nova York, onde opera o bilionário B de bola e de índio, bilionário Jorge Soros, um dos maiores investidores na legalização da maconha no mundo, através da sua ONG Open Society, que bota dinheiro aqui dentro para isso. Aqui dentro que eu digo no Brasil. Barroso simplesmente fez palestras em Nova York a convite de quem? Da Open Society. Justamente para defender a legalização da maconha em nosso país. Se isso não é um conflito explícito de interesse, então nada mais é, nada. Em função disso, eu dei entrada no Senado com um pedido de impeachment assinado por outros 4 colegas, desse ministro que vem extrapolando constantemente as suas prerrogativas com seu ativismo político escancarado. Até aqui eu só fiz referências que não são nada positivas, eu sei disso. Me desculpem até se às vezes eu me excedo no tom. Mas é necessário, gente. É necessário. Em defesa da sociedade brasileira.